Saúde, amada igreja, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que está sentado no trono como Rei dos reis e Senhor dos senhores, aquele que em breve voltará, como nós acabamos de cantar, né? Um dia lindo, almejo eu encontrar. Louvado seja o nosso Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias no livro do profeta Ageu, capítulo 2. Livro do profeta Ageu, capítulo 2. Vamos fazer a leitura dos versos 20 ao 23. Diz assim a palavra do Senhor. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Ageu, ao 24º dia do mês, dizendo: Fala a Zorobabel, governador de Judá. Farei abalar o céu e a terra, derribarei o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos das nações. Destruirei o carro e os que andam nele, os cavalos e os seus cavaleiros. E os seus cavaleiros cairão um pela espada do outro. 23. Naquele dia, diz o Senhor dos exércitos: Tomar-te-ei, ó Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos exércitos. Amém. Queridos, esta é de fato a nossa quarta mensagem no livro do profeta Ageu, e vimos falando no período da noite, no culto noturno. Contudo, hoje nós teremos uma assembleia extraordinária para a eleição de oficiais, logo mais à noite, e também teremos ceia. Então, eu preferi falar hoje pela manhã, de uma forma mais tempo, à noite o culto vai ser mais abreviado, nesse sentido. Então, queremos abordar essa última mensagem do profeta Ageu, falando sobre essa soberana voz do Senhor dos exércitos. A voz do Senhor, a voz do povo, não é a voz de Deus. Nós já vimos isso na primeira mensagem. Vimos na segunda visão de Ageu, a encorajadora voz do Senhor dos exércitos, que motiva o seu povo. Na terceira, nós falamos sobre a santa voz do Senhor dos exércitos, que chama o seu povo ao arrependimento, convence do pecado e o chama ao arrependimento, E hoje nós queremos falar sobre essa soberana voz do Senhor dos exércitos. Então, esta foi a quarta e última mensagem do profeta Ageu, e foi recebida e entregue no mesmo dia daquela de ontem, de domingo passado. Mas para nós a mensagem foi domingo passado, mas para Ageu foi no mesmo dia. Se você verificar o versículo 10, diz: ao 24º dia do mês nono, do segundo ano do rei Dario. E aí o versículo 20 diz: veio a palavra do Senhor segunda vez a Ageu, ao 24º dia do mês, dizendo, ou seja, no mesmo dia da terceira mensagem. Então ela foi recebida e entregue ao povo naquele mesmo 24º dia do mês nono. Então, nestes 3 últimos versículos do livro do profeta, nós temos a segunda mensagem desse mesmo dia, e é também a última mensagem do livro. Logicamente, ela está entrelaçada e ligada intimamente com as mensagens anteriores que nós já vimos, que o profeta já trouxe, mas ela tem características distintas, claramente, e esta última vai deixar mais clara e mais viva a razão da esperança para aquele povo sofrido, o povo da aliança. Mas em que ou em quem eles deveriam confiar? Em que ou em quem eles deveriam fitar os olhos e crer em meio a tudo aquilo, em meio a todo aquele sofrimento que eles estavam passando no momento do pós-retorno do cativeiro, e ainda ameaçado pelos inimigos?
E eu pergunto para você, o que dizer para alguém que se encontra cercado de problemas como aquele povo? O que dizer para alguém que está sem forças, que está sem recursos, sem grandes perspectivas de futuro? Às vezes acomodado e às vezes até reclamando do momento difícil e achando que vai ser sempre daquele mesmo jeito. Alguns olham para essa pandemia e falam, esse ano foi difícil, 2019 foi difícil, e 2021 vai ser mais difícil ainda. Estou descartando que seja não, mas às vezes a pessoa não tem uma perspectiva de futuro. E o que dizer então para estes? Será que vai ser sempre assim? Eternamente assim? Então, nós vamos ver Deus falando àquele povo e mostrando um futuro glorioso, mostrando que há um contraste entre aquele tempo difícil, na verdade, entre as coisas temporárias e as coisas eternas, e chama aquele povo a ouvir a voz do soberano Senhor dos exércitos. Deus mostra toda uma eternidade a ser vivida, e essa eternidade deve ser vivida na presença de Deus e para a glória de Deus. E isso não começa lá na eternidade, começa aqui. Nós cantamos um dia lindo, almejo eu encontrar, vai ser glorioso, vai ser maravilhoso, mas nós já podemos e devemos viver isso, essa esperança aqui, hoje, na presença do Senhor e para a glória dele. A soberana voz do Senhor dos exércitos vai nos falar, né, de forma poderosa, autoritativa, objetiva e final. Esta é a mensagem de Ageu para aquele povo, de um modo especial para Zorobabel, o líder do povo de Israel. Em primeiro lugar, a soberana voz do Senhor dos exércitos fala com poder total sobre a criação. Vamos repetir? Fala com poder total sobre a criação. O céu e a terra, diz o versículo 21, farei abalar o céu e a terra, farei tremer, sacudirei, balançarei. A ideia de céus e terra, ou seja, todas as coisas, tudo que os vossos olhos veem, toda a existência, céus e terras serão abalados. Deus fala sobre acontecimentos cósmicos, mundiais, universais e cataclísmicos, ou seja, que haverá uma catástrofe mundial, e ele fala, o céu e a terra serão abalados, céu, terra, mar, terra seca. Todas essas palavras ficam evidentes neste livro, além deste texto que nós acabamos de ler, nos anteriores. Vai falar ainda sobre o céu retém o seu orvalho e a terra os seus frutos. Fala ainda no versículo 11 do capítulo 1. Seca sobre o que a terra produz, sobre os homens, sobre os animais, sobre todo o trabalho das mãos. Então Deus parte às vezes do geral para o particular, como começamos esse texto, mas também do particular para o geral, mostrando que tanto na macro quanto na micro Ele está dirigindo todas as coisas. Ele está de fato governando soberanamente, e Ele fala com poder total sobre a criação. Então a voz do Senhor, ela é poderosa. Eu lembro claramente, quando eu falo da voz poderosa de Deus, eu me lembro diretamente do Salmo 29. A voz do Senhor é poderosa, ela é majestosa, ela quebra os cedros do Líbano, ela despedaça os cedros do Líbano, ela despede chamas de fogo, ela faz tremer o deserto de Cádiz. Então a voz do Senhor, ela é poderosa, e essa é a voz do Senhor dos exércitos. Mas ela também faz tremer as nações, os reinos. Agora, tanto do geral para o particular, quanto do particular também para o geral. Ou seja, no versículo 22, o que é que ele está dizendo? Que nada, nem ninguém irá impedir o Senhor de executar os seus planos, os seus projetos. Nem os homens, nem o poderio militar daqueles dias, seja do império, ou seja o poderio militar dos dias futuros, onde o cumprimento dessa palavra, dessa promessa, dessa profecia, iria se cumprir. Então, meus amados,
Deus está no controle em todo o tempo, em todas as épocas. E diz aqui que, na verdade, nem a rejeição dos judeus futuramente, nós vamos ver que quando o Messias veio, né, os judeus o rejeitaram, mas nem isso, de forma nenhuma, abalou ou mudou o plano de Deus. Ele esteve, está e sempre estará no controle total, e Ele fala poderosamente, de fato, a toda obra das suas mãos. Então, o reino divino, ele é real, e ele nunca, jamais será abalado. Às vezes, muitas vezes, como Israel estava nessa situação, olhando para as dificuldades, olhando para o poderio militar daqueles dias, né, dos persas, ou de Nabucodonosor um pouco antes, ou de Senaqueribe também na Síria, cada um destes reinos que se levantou, nós vamos ver que o povo olhava para aquilo e achava que Deus tinha perdido o controle. Muitos achavam que agora o inimigo venceu. E ainda hoje, olhando para as crises, olhando para as catástrofes mundiais, para a pandemia, muitos olham e acham também que Deus perdeu de fato o controle, mas nada abalou e nada abalará o reino do Senhor. Ele governa sobre terra e céu, Ele governa sobre as nações, e Deus está falando aqui para o seu povo algo que eles já sabiam, que Deus é Senhor, não apenas de Israel, não apenas daquele pequenino povo e naquele tempo muito enfraquecido. Deus é Senhor de todas as nações. Na verdade é de todos os reinos, de todos os impérios que se levantaram. E o povo já deveria saber disso. Os egípcios, com Faraó e os seus cavaleiros, só a título de exemplo, eles foram afogados no Mar Vermelho. Israel sabia disso. Os babilônicos, com Nabucodonosor, foram humilhados. O próprio Nabucodonosor foi feito besta fera e foi pastar no campo, ou seja, o imperador, o rei, pastando, e Deus fez isso, e Israel sabia disso. Os assírios, como o profeta avisou, né, com a relação a Senaqueribe, com o anzol no nariz de Senaqueribe, ele seria levado e foi levado de volta à Síria, e lá ele morreu. Deus era o Senhor e sempre foi o Senhor de todos os impérios, e agora o império medo-persa, Deus vai dizer que esse império é um instrumento temporário nas mãos dele. Ciro é colocado como servo de Deus. Isaías 45 deixa bem claro que Deus levantou Ciro para esse propósito, mas não só Ciro, Dario, Artaxerxes, né? e todos os demais imperadores. A Bíblia vai dizer que eles foram instrumentos nas mãos de Deus para executar o juízo, para cumprir os propósitos do Senhor naquele período da história. Mas eles passaram. Depois deste império vai se levantar o império grego, o macedônio. Mas vai durar quanto tempo? Pouco mais de 30 anos. Para a duração de um império é muito pouco. Até que Alexandre o Grande morre. E aí o império se divide, né, nos seus 3 comandantes. Então, amados, e depois vai se levantar qual? O Império Romano. O Império Romano que perseguiu o Filho de Deus. Está se levantando um rei dos judeus. Perseguiram, mataram, e por ironia não, por propósito soberano de Deus, todo o Império Romano foi cristianizado, né? Ou seja, na realidade se tornou a religião do império, o cristianismo daquele rei dos judeus que foi morto por eles. Então Deus sempre esteve e sempre estará no controle da história. E nós não podemos deixar de falar que os governos divinos atuais também. Às vezes se olha para grandes nações como os Estados Unidos, Rússia, China, que está se levantando, e tantos outros poderios, né, militares ou econômicos, e acha-se que estes homens, estes líderes, estes povos é que têm o poder, mas Deus está dizendo: eu levanto reis, eu destrono reis.
com poder, ele sempre cumpriu e sempre cumprirá os seus propósitos soberanos sobre todas as nações. Lembremos que ele usou a Síria, ele usou a Babilônia, ele usou os medos persas, tudo para cumprir o seu propósito. Roma, o Império Romano, tudo foi dentro do propósito divino para que o Evangelho prosperasse, para que o seu filho, no tempo certo, viesse ao mundo. Amados, enquanto aquele povo estava com medo de tudo que poderia acontecer em meio à política internacional, em meio de fato à crise governamental do mundo inteiro, ou seja, do Império Medo-Persa, porque estavam sendo ameaçados, né? O Império Macedônio já estava ameaçando. Filipe II, pai de Alexandre o Grande, já estava conquistando grande parte do mundo. E depois nós vamos ver futuramente com Alexandre o Grande que ele vai conquistar a maior parte do mundo também. Inclusive esse reino medo-persa vai ser conquistado por Alexandre o Grande, mas isso futuramente, não agora no período de Dario II, lá com Dario III, tá? Futuramente. Mas é para nós entendermos que a história está nas mãos do Senhor, mas o povo naquele momento estava amedrontado, eles estavam preocupados. E se o Império Persa cair? E se levantar um outro imperador? O que de fato, como nós dissemos, já aconteceu futuramente. O que será de nós? Essa pequena nação, esse pequeno povo, fraco, fragilizado, pobre, sem perspectiva de futuro. Ou seja, era uma perspectiva de serem subjugados eternamente, ou destruídos, aniquilados, dependendo do império que se levantasse. Então havia um medo da vida daqueles homens, daquele povo de Israel, de Judá. Então Deus vem e diz para eles: olha, meus amados, meus filhos, meu povo da aliança, a vida de vocês não está e nunca esteve nas mãos dos reis da terra. Se vocês foram para a Babilônia, foram para a Síria, foram aqui sob o poder do Império Medo-Persa, não foram eles, fui eu. Eu estou no controle, eu levei vocês e eu trouxe vocês de volta para Jerusalém. Eu estou no controle. Então Deus está dizendo para aqueles povo, e está dizendo também que Ele irá guerrear as guerras deles, que Ele irá enfrentar e derrotar todos os inimigos que se levantarem, como Deus sempre fez com os egípcios, aqui com os babilônicos, com os medos persas vai ser futuramente. Então, meus amados, essa é a palavra do Senhor dos Exércitos para Israel. Eu vou usar os reis medo-persas, eu vou usar Ciro, eu vou usar Dario, vou usar depois Artaxerxes, mas eu vou depois trazer eles a juízo. Essa foi a palavra que os outros profetas, dentro desse contexto, falaram. Mas a obra do Senhor não iria parar. Esses seriam instrumentos para a continuidade da obra. Mas depois Deus traria a juízo todas estas nações, todo este império. E é importante nós observarmos o contexto lá de Isaías, de Jeremias, especialmente de Isaías e de outros profetas, que esse decreto de Dario, de fato, trouxe a possibilidade da continuidade da obra. E a obra continuou. Mas Deus está também garantindo aqui que a promessa dele envolve não apenas esse retorno para Jerusalém, envolve não apenas uma paz temporária, local, envolve algo muito maior, envolve a eternidade, envolve um reino que é sobre todos os reinos. Então Deus está falando para o seu povo, está dizendo, quando Ele diz que eu já derrubei e vou derrubar outros reinos, Ele está dizendo que Ele está acima de tudo e acima de todos. E aqui fala sobre a derrubada de um trono. Diz no versículo 22, derrubarei o trono, no singular. Observe, o trono dos reinos. Mas que negócio é esse? Aqui não fala apenas do trono dos reinos, no caso apenas locais, apenas temporários. Aqui está falando da derrubada de algo muito maior do que apenas o trono de Nabucodonosor,
que era o trono que governava os reinos de Ciro, de Dario. Está falando só que vai derrubar o trono de Alexandre o Grande, ou dos romanos. Deus está falando aqui de o trono, um trono que governa todos os reinos da terra de forma espiritual, unificando-os contra Deus. Nós vamos ver isso mais evidente nos outros profetas e lá no Novo Testamento. Mas este trono dos reinos será derrubado. Deus está garantindo isso ao seu povo. Então ele fala com poder total sobre toda a obra das suas mãos, sobre toda a criação, céus e terra, homens, nações, animais, a terra e o mar, sobre tudo, ele fala soberanamente e com poder total. Amém? Em segundo lugar, ele fala com autoridade sobre o tempo. Com autoridade sobre o tempo, passado, presente e futuro. Observe aqui que o povo deveria considerar a voz do Senhor do tempo. Senhor dos exércitos, ele fala e fala com essa autoridade. O povo deveria considerar o seu passado, nós já vimos isso. O povo deveria considerar o seu presente, o que estava acontecendo, e o povo deveria considerar o seu futuro, daqueles dias em diante, ou seja, deste dia em diante, eu vos abençoarei, vos darei paz neste lugar. Ou seja, vos abençoarei de forma imediata, mas também de forma contínua e futura. Deus está dizendo aqui que essa crise que eles estavam enfrentando iria passar, que aqueles inimigos que subjugavam Israel naqueles dias iriam passar. Deus está dizendo aqui que Ele está no controle de todas as coisas, que aquela semente que não havia no celeiro, ela iria voltar. Aquele vinho da videira, aquele figo da figueira, aquela romã da romeira, aquele azeite da oliveira, iriam voltar, iriam ser produzidos novamente. Deus está fazendo uma promessa e olhando, considerai o vosso futuro, porque eu estou no controle de tudo. Eles deveriam então considerar que o Senhor dos exércitos não é apenas Senhor da história, né, das nações, Ele é Senhor do tempo, do passado, do presente e do futuro. Ele diz, eu fiz e farei. Ele diz, eu enchi e encherei novamente. Ele diz, eu dei e darei a vocês, darei paz, darei prosperidade, abençoei e abençoarei, derribei e derribarei. São expressões destruir e destruirei, mostrando que tudo isso aconteceu debaixo da mão dele, não foi algo natural. A terra não iria voltar a dar a chuva, os produtos, simplesmente por questões naturais, é pela direção daquele que está coordenando todas as coisas, que tem o poder sobre o tempo e dá a sua ordem e as coisas acontecem. Os desastres naturais, tanto estes quanto também a restauração das coisas naturais, eram e sempre foram obras das mãos do Senhor, ou seja, é algo sobrenatural. Deus tem propósito em tudo isso. Então ele fala com poder sobre o tempo. Mas uma outra frase aqui que foca bem essa questão do tempo. No versículo 23 diz, naquele dia, nós cantamos aqui, um dia lindo, almejo eu encontrar. Mas aqui a expressão é uma referência justamente a um tempo que não foi revelado aqui, nós não sabemos esse tempo, esse dia, quando será, mas diz, naquele dia, nós não sabemos, mas Deus sabe. Deus tem planejado, tem projetado aquele dia. Certamente não era o dia dele próximo de Zorobabel, para quem ele está falando, do povo de Judá daqueles dias. Não, aqui é uma alusão ao escatológico grande dia do Senhor, quando Jesus voltará e subjugará todos os seus inimigos e também para fim ao tempo. Nós estamos falando aqui que ele fala com poder ao tempo, e Deus diz que haverá aquele dia, o grande dia do Senhor, né? Que não será esse dia de 24 horas que nós temos aqui,
né? Se você observar as definições do Novo Testamento e lá de Apocalipse todo, nós vamos ver que esse grande dia do Senhor, ali já vai ser o fim do tempo como nós o conhecemos, e virá então a eternidade para todos nós. Então é isso que ele está apresentando aqui, esse dia futuro, ele virá, está garantido, o seu cumprimento é certo. Então o povo podia confiar toda a sua vida ao Senhor, porque ele está no controle de tudo, incluindo o tempo, e no tempo certo ele concluirá todas as coisas conforme o seu plano eterno. Então a mensagem aqui, amados, nesse momento é: não sejais pretensiosos quanto ao vosso presente. Isso vai passar. Estão apegados às coisas deste mundo? Isso vai passar. Eu abalarei céus e terra, e naquele dia tudo isso vai acontecer. Ele está dizendo também: não sejais ansiosos e desesperados quanto ao vosso amanhã. O que vai acontecer? Eu tenho que ficar ansioso, preocupado, desesperado? Não. E muito menos deveis ser arrogantes com relação ao vosso amanhã. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Nós não sabemos, mas Deus sabe. Ele controla todas as coisas. Então a palavra para mim, para você e para aquele povo naqueles dias é: confiem no Senhor, confiem naquele que é eterno e controla os tempos. Se Ele está dizendo que Ele fará no tempo certo. Então confie e descanse no Senhor. Amém, irmãos? Esse é o nosso Deus, o Senhor dos exércitos, e Ele continua falando. Mas como nós estamos abordando esses dias, e hoje nós estamos em assembleia, e estamos também preparando-nos para a eleição de oficiais, esse texto tem algo a nos dizer nesse sentido também, como já falou anteriormente nas mensagens, nas outras visões de Ageu. Em terceiro e último lugar, nós vamos ver que a soberana voz do Senhor dos Exércitos fala objetivamente a liderança do seu povo. Fala objetivamente a liderança do seu povo. Aqui através do profeta. E é um profeta fiel, no versículo 20. Veio a palavra ao profeta Ageu. E o profeta fiel, é aquele que traz a mensagem de Deus. Porque o profeta não é a mensagem. O profeta não traz uma mensagem própria, ele traz a mensagem de Deus. E esse é o profeta fiel. Não é aquele que vai falar para agradar ao povo. Joel não procurou agradar o povo. Nós vimos aqui que ele exortou o povo, ele trouxe a verdade. Deus diz: arrependei-vos, e o povo foi chamado a arrepender-se. O profeta, no momento em que cada um estava edificando a sua casa, chegou e falou: olha, vocês estão preocupados mais com as vossas casas do que com a casa de Deus. E ele chegou e trouxe a palavra do Senhor. Então Deus fala objetivamente a liderança através do profeta dele, que é a sua palavra. E é claro, nós não podemos deixar de relacionar, como temos feito em todo o livro, apontando para Cristo, que é o profeta de Deus. Cristo é aquele por meio de quem Deus tem nos falado. Hebreus capítulo 1 diz que outrora Deus nos falou por meio dos profetas, por meio dos nossos pais, mas agora, nesses últimos tempos, nesses últimos dias, agora definitivamente Deus nos fala através do seu Filho, Jesus Cristo. Então ele é o profeta a quem nós devemos ouvir. Deus diz: a ele, este é o meu filho amado em quem eu me comprazo, a ele ouvi. Ele é o profeta, ele é a mensagem, ele é o evangelho, então a ele ouvi. Então nós somos aqui arremetidos para Cristo futuramente. Então, amados, a fiel pregação do Evangelho de Jesus, ou seja, toda a palavra de Deus, ela é essencial na condução da igreja. E isso rumo aos projetos divinos, projetos que são elevados, que ultrapassam o nosso entendimento, e muitas das vezes Deus está no controle e nós temos que seguir os passos dele, a orientação dele.
quando Ele fala ao nosso coração, Ele fala através da sua palavra, e é ela que vai nos levar rumo aos propósitos do Senhor. Não é dando um jeitinho, não é desviando, eu quero mudar nesse período de pandemia, nós temos que mudar o culto, temos que mudar a forma de fazer as coisas, porque mudou, o mundo muda, mas Deus não muda, a palavra de Deus não muda. Nós somos chamados a sermos como Joel, um profeta fiel, pregador, que leva a palavra de Deus. O mundo vai mudar, os tempos mudam, mas a palavra de Deus não pode mudar jamais. Então Deus fala essa liderança, chamando-a e capacitando-a em sua missão. Observemos que além de Josué, que é o sumo sacerdote, tratado aqui no contexto de Ageu, nós vamos ver este outro personagem também muito importante, que é Zorobabel. Um nome estranho, ninguém põe o nome no filho de Zorobabel nos nossos dias. Alguém conhece Zorobabel aí? Eu acho muito difícil, né? Mas era um homem levantado por Deus, um homem especial, era um líder. Aqui na verdade ele era da linhagem de Davi. Não havia reis nesses dias, rei de Israel, não havia rei da descendência de Davi, mas Zorobabel é colocado como governador e ele é da linhagem de Davi. E Deus vai continuar falando ao povo através deste homem, que é como um mediador. Então, a mensagem aqui vai falar de propósitos divinos imediatos, mas principalmente do seu grande futuro. Deus fala ao povo para questões daqueles dias, mas principalmente com relação a questões do futuro. Zorobabel, ele é um tipo do Messias, é um tipo de Cristo, daquele que viria da linhagem de Davi para governar eternamente. Então, quando Deus o coloca como líder, como governador, né, ele está tipificando aquele que viria da linhagem de Davi, tá? Para reinar, para governar eternamente. Então, as promessas acerca daquele que governará com autoridade sobre o trono de Davi, que é o Messias, já estavam em curso naqueles dias, e o seu cumprimento final chegaria. Deus está falando para aquele povo: eu não mudei, a minha aliança não mudou. Eu disse a Davi que iria trazer o rei, que iria governar sobre todas as nações, que se assentaria no trono de Davi eternamente, e eu vou fazê-lo. Então Deus está mostrando e falando ao coração da liderança ali daqueles dias, está chamando, mostrando e capacitando também, porque Zorobabel, ele tinha o ofício de governo, né, sobre o povo, como governador de Judá. Lembremos, ele não era o rei, porque não havia rei da linhagem de Davi, mas ele era o governador e representava o seu pai, e apontava para o filho de Davi que viria, que seria Jesus futuramente. E nós temos que pegar o papel deste homem aqui nessa passagem, neste contexto, e entendê-lo com lições para as nossas vidas, porque o papel de um líder, ele é muito importante na obra do Senhor. Em meio a todo aquele contexto difícil em que a igreja do Antigo Testamento estava passando, Deus levantou Zorobabel. Esse Zorobabel, ele tirou o povo do cativeiro, né, dirigido por Deus, e o conduziu até Jerusalém. Era um grupo pequeno, apenas cerca de 50 mil, de fato, pessoas. Mas ele foi um líder usado por Deus. Mas ele não fizera isso no seu próprio poder. Se nós observarmos o contexto dessa palavra, como o texto aqui diz, fala a Zorobabel. Mas tem um outro contexto lá em Zacarias, né, que vai falar sobre essa mesma questão. Diz lá, Zacarias, que é contemporâneo de Ageu, são profetas que voltaram junto do cativeiro e profetizaram contemporaneamente. Zacarias diz assim: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Não por força, Zorobabel, não por poder pessoal próprio, não é pelo exército de Israel, porque Israel não tinha exército, né? Não tinha força nenhuma em si mesmo, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Ou seja, eu te usei, Zorobabel, e ainda te usarei para a minha glória,
mas não é pelo seu poder, não é pelo que você faz, não é pelos seus méritos, e sim pela minha força, pelo meu espírito, diz o Senhor. Não é pela estratégia humana de Zorobabel e dos seus contemporâneos, é pelo Espírito do Senhor. Quando o líder faz o que é mal perante o Senhor, nós vimos a história dos reis, o povo tende a seguir o que é errado, tende a descambar. Naturalmente o coração do homem já é pendente para o mal, para se afastar de Deus. Quando o rei, o líder, faz o que é bom perante o Senhor, há grandes chances dos homens também seguirem este líder, este rei, como foi nos dias de Davi. O líder tem um papel muito importante na obra do Senhor, e não é pela força dele, não é pela capacidade dele, porque Deus chama, mas Deus também o capacita. Não é pela força, não é por poder, é pelo Espírito Santo. É Ele que nos chamou para a obra grandiosa, tão importante, tão exigente, que é servir na obra do Senhor. Mas Ele chama e Ele capacita. Deus, na sua soberana voz, Ele fala de fato objetivamente a liderança do seu povo através do profeta. Ele chama e Ele capacita. Mas é interessante nós observarmos que sempre centraliza Cristo, o Filho de Deus. Nós nesse texto temos aqui termos messiânicos que apontam para Jesus, mostrando que Jesus é esse líder maior, aqui exemplificado, tipificado em Zorobabel, mas que Zorobabel não era este líder, ele apontava para algo maior. Assim como todos nós devemos fazer sempre, nós como líderes aqui devemos apontar para algo maior, para Cristo, o nosso maior líder, o nosso maior exemplo. Então, o primeiro termo que é dito aí é no versículo 23, diz: naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tomar-te-ei a Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor, servo meu. Observemos que Zorobabel era governador, era um líder, mas o líder, ele era também servo do Senhor. Todo líder cristão deve estar a serviço do seu Senhor. E por mais usado que ele seja, ele tem que entender e ter consciência de que ele é servo. Nós não estamos aqui para fazer a nossa vontade. Nós não estamos aqui para sermos honrados, sermos colocados no trono, porque já tem alguém no trono, já tem alguém que é o Senhor, e nós somos os servos do Senhor dos Exércitos. Nós nunca devemos nos vangloriar de nós mesmos, como se fosse pelo nosso próprio poder, como se fosse pela nossa sabedoria, pela nossa estratégia, que a obra do Senhor está de pé, é feita e vai continuar. Não, é pela graça de Deus, é pelo poder de Deus. Nós somos servos nas mãos do Senhor. E Zorobabel entendeu isso. Ele se mostrou humilde para ouvir a palavra de Deus, a voz do Senhor falando ao seu coração. Se mostrou humilde não só para ouvir, mas para obedecer e para trabalhar na casa do Senhor. Nós vimos que apesar de todas as ameaças, apesar da repreensão, da exortação do profeta do Senhor, ele se quebrantou e foi trabalhar na igreja, construir o templo do Senhor. Ele era um tipo de mediador entre o povo e Deus. E essa figura do servo do Senhor, ela aponta para quem? Aponta para Jesus, aponta para o Messias. Isaías deixa isso bem claro. Isaías 42, dos versículos 1 a 7 ali, vai contemplar todos esses termos messiânicos aqui, apontando para aquele servo que viria, o servo escolhido, o servo com autoridade, o servo que de fato iria glorificar a Deus. E ainda Isaías 52, 53 também vai falar sobre o servo que foi humilhado e depois exaltado, aquele servo sofredor, Jesus. Porquanto há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Ali havia um líder, ali havia um representante de Deus,
E o nosso representante, o nosso mediador hoje é Cristo. Nós só nos achegamos a Deus através dele. E esse exemplo foi passado aqui em Zorobabel. E outro termo aqui que vai dizer, na sequência diz: servo meu, diz o Senhor dos Exércitos, e te farei como um anel de selar. Que negócio é esse? Um anel de selar? Fazer um governador como um anel de selar? Os reis daquela época, eles tinham um anel. E este anel ficava às vezes na mão, às vezes aqui no pescoço pendurado, como um sinete, né? Mas esse anel ele servia para selar de fato as correspondências, as cartas que o rei enviava. E essa carta tinha um poder. Essa carta tinha aquela característica de ser a carta do rei. E sendo a carta do rei, é o próprio rei falando. Então ele seria esse anel de selar, com autoridade divina. Deus está falando aqui que ele era uma autoridade instituída por Deus. Você é o meu anel de selar. Deus já tinha dito a todo mundo antes: eu sou convosco. Mas agora, quando ele está dizendo eu te farei como um anel de selar, ele está dizendo: Zorobabel, eu sou com você também, de modo particular, com este líder levantado para conduzir o povo naquele momento difícil. Eu sou com você, Zorobabel. Eu estou restabelecendo você como um rei, mas não estabelecendo você como um líder, não como rei, mas como um descendente de Davi, cujo filho se assentará de fato no trono. Zorobabel não era o anel de selar, mas ele seria como o anel de selar no dedo do Rei dos Reis, no dedo do Senhor dos Exércitos. Uma outra referência aqui é ao Messias, né? A Jesus, o filho de Davi, o Rei dos Reis, aquele que tem o poder e a autoridade nos céus e na terra. Outra expressão do texto aqui é: tomar-te-ei e te escolhi. Nos versículo 23, né, diz aí: tomar-te-ei, ó Zorobabel, né, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi. Então, tomar-te-ei e te escolhi designam escolhas da parte de Deus. Aqui se trata mais especificamente da escolha para cumprir os propósitos daquele que entroniza e destrona rei sobre toda a terra, aquele que elege as autoridades civis e as autoridades eclesiásticas. Lembremos que Zorobabel tinha uma autoridade civil como governador, mas ele tinha responsabilidades espirituais também sobre Israel, assim como um rei tinha naqueles dias. Então, ele elege líderes civis e eclesiásticos, isso mesmo antes destes nascerem, não com base nos méritos, mas com base na vontade daquele que escolhe. Ele foi separado, escolhido para uma missão, como líder revestido de autoridade dada por Deus, e também para o bem do próprio povo, né, para o encorajamento daquele povo. É que Deus está dizendo: eu te farei como um anel de selar, porque eu te escolhi. O povo poderia de fato confiar que Zorobabel não era um usurpador. Zorobabel, como líder, era um escolhido do Senhor. Então, tanto Zorobabel quanto o povo precisavam ter essa consciência, esta convicção interior de que ele era uma autoridade instituída por Deus. Muitos sofrem dentro da igreja como liderança por isso, porque eles não se veem como autoridades instituídas por Deus. Às vezes acham que foram as pessoas que escolheram ele, quando na verdade foi Deus que nos levanta, Ele é que nos chama, Ele é que nos capacita. E triste também para a igreja, para o povo, é quando estes também não têm consciência de que o líder que ali está colocado por Deus foi levantado pelo Senhor, como pastor, como presbítero, como diácono, como líder de uma sociedade, como um conselheiro, foram levantados pelo Senhor. Então, tanto o povo precisava ter essa consciência,
quanto também o próprio líder Zorobabel, para que ele assumisse a sua condição com a autoridade dada por Deus. A autoridade aqui não é para poder subjugar, não é para poder humilhar, é para poder conduzir respeitosamente e com sabedoria e com poder a igreja para a glória do Senhor. Então os líderes, eles têm grandes responsabilidades diante do povo e também diante de Deus. É importante nós observarmos que se o líder falhar, ele deve ser repreendido. Zorobabel foi repreendido, o sumo sacerdote foi repreendido, todo o povo foi repreendido, aqui neste texto, no livro do profeta. Mas devem ser honrados, devem ser respeitados. Às vezes se perdeu esse respeito para com os líderes na obra do Senhor. E quando se perde esse respeito, se perde o respeito para com Deus também. Porque quem está ali é como tendo um anel de selar. É como sendo uma autoridade instituída por Deus. Perde o respeito pelo líder, perde o respeito pelo Pai, perde o respeito por Deus, perde o respeito por Cristo, perde o respeito. Então é preciso restabelecer isso. É isso que o Senhor está dizendo para Zorobabel e para o povo. Vocês são líderes instituídos por mim. E a palavra final, meus amados, nós vamos aprender aqui, já para concluir, a palavra final sempre será de Yahvé Tsebaot. Yahvé Tsebaot é o Senhor dos exércitos, termo que aparece aqui nesse livro, né, várias vezes, 14 vezes. E o nome Yahvé aparece aqui neste livro 34 vezes. O nome Yahvé, eu sou. Todos esses Senhor em caixa alta, tudo em maiúsculo aqui, é porque está se referindo ao eu sou, ao nome do Deus da aliança. E aqui nesse texto ele vai aparecer apenas 4 vezes, se você observar, 2 vezes, se eu não me engano aqui, não, aparece 4 vezes nesse texto aqui, Senhor dos exércitos, Senhor, e Senhor dos exércitos vai aparecer apenas 2 vezes, e no último versículo, no versículo 23, começando o versículo, diz: naquele dia, diz o Senhor dos exércitos, e para finalizar, no final, porque te escolhi, diz o Senhor dos exércitos. Aqui nós vamos aprender que a palavra final é sempre dele, do nosso Deus. Aqui e sempre a palavra final será dele. Ele diz: eu farei abalar céu e terra, mas também darei novo céu e nova terra. Ele diz: derribarei o trono dos reinos, mas também estabelecerei o meu reino e estabelecerei o trono eterno. Então a última palavra sempre será dele. Ele diz: cairão, aí no versículo 22, cairão um pela mão do outro, mas ele diz também: tomar-te-ei pela mão. Então a palavra final sempre será dele. Tem o servo que não conhece a Deus, mas é servo, Ciro, está sendo usado por Deus, mas nem sabe disso. E tem o servo que é meu servo, que é o servo Zorobabel, que é usado por Deus. Um para condenação, outro para a salvação. Ambos são servos de Deus. Até o diabo é servo de Deus. A última palavra é do Senhor. Finaliza dizendo: porque te escolhi. Esta é a palavra final do Senhor. Porque te escolhi. Que Deus nos abençoe e nos ajude a compreender essa mensagem. A soberana voz do Senhor, ela fala poderosa, autoritativa, objetiva e finalmente. Ela fala com poder sobre toda a criação, como nós já vimos. Então Deus continua falando e dizendo ao seu povo: a vida de vocês não está nas mãos do império romano, do império grego, do império assírio, do império babilônico, do império medo-persa, do império egípcio. A vida de vocês, povo meu, está nas mãos do Senhor dos exércitos, aquele que governa sobre reinos e nações. As situações estão difíceis lá fora, no mundo, a política está complicada, a pandemia, as secas. A vida de vocês está nas minhas mãos. Então ouça a minha voz, creia em mim. A vida de vocês também não está à mercê do tempo, porque eu sou o Senhor do tempo,
Eu sou o Senhor eterno, e eu tenho preparado para vocês um plano que ultrapassa os limites de tempo, para a eternidade. Então Deus está dizendo para aquele povo: não sejais pretensiosos quanto ao vosso presente, arrogantes e apegados a este mundo, porque tudo isso vai passar. Ele está dizendo também: não sejam ansiosos, fiquem preocupados e desesperados com o que vai acontecer amanhã, em 2021, e daí para frente, porque eu sou o Senhor do tempo, eu estou no controle. Vocês são chamados a confiar em mim, então confiem, porque naquele dia, eu vou fazer tudo isso que eu tenho prometido, e esse dia está próximo. Confie no Senhor dos Exércitos. E que Ele continue falando também, amados, a liderança da sua igreja. Fale através da palavra, da profecia fiel, que Ele fale objetivamente ao seu coração como homem, como líder, como servo, como serva do Senhor, como autoridade instituída por Deus, e que todo o povo tenha essa consciência. Se estamos aqui, não é porque somos dignos, somos os melhores, é porque fomos separados por Deus para estar à frente. E aqueles que serão eleitos